Vamos para mais uma aula sobre direito das obrigações. Eu queria saber se vocês estudaram as últimas 3 aulas que tivemos, que é o pontapé inicial no direito das obrigações. Vamos dar uma relembrada? Quais são as formas, as modalidades de obrigações? A obrigação de dar, de fazer e de não fazer, certo? As principais formas de obrigações. A obrigação de dar, ela pode ser ramificada em obrigação de pagar ou entregar algo. Ao mesmo tempo, elas podem ser obrigações líquidas e ilíquidas, podem ser obrigações principais, obrigações acessórias, certo? Podem ser obrigações simples, complexas, obrigações temporais ou perpétuas. Lembram dessas distinções? Espero que vocês tenham estudado. Agora, nessa aula, vamos entrar num tema muito bacana no direito das obrigações, que é a transmissão das obrigações, né? Como essas obrigações elas podem circular entre várias pessoas, né? Igual quando você passa um cheque para terceiro, você endossa um cheque. Um contrato também, que uma pessoa tem um direito creditório sobre a outra, pode ser transferido a um novo credor. Ou um devedor pode ser substituído em benefício do outro, certo? Então, a primeira modalidade de transmissão das obrigações que vamos estudar na aula de hoje é a cessão de crédito. Ela está prevista nos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Eu recomendo que vocês façam a leitura desses dispositivos, que eles têm séries de detalhes que facilitarão e complementarão o seu aprendizado. Então eu recomendo que vocês, após essa aula, com o entendimento geral, a base sobre esse assunto, vocês se debrucem sobre esses artigos e façam a complementação do estudo, correto? Posso contar com vocês? Beleza, então. Vamos lá. Cessão de crédito, a primeira modalidade de transmissão das obrigações. A cessão de crédito, ela ocorre quando um credor, nesse caso denominado cedente, transfere os direitos creditórios a outro credor, que será o cessionário. Muito importante vocês aprenderem essas nomenclaturas no direito. Sempre haverá esse tipo de nomenclatura, né? O sujeito ativo, o sujeito passivo. E cada tipo de vínculo e obrigação que existe entre as partes se dará um nome para esses sujeitos, né? E que é muito utilizado na prática. Então eu recomendo que vocês fiquem atentos nessas nomenclaturas. Então, na cessão de crédito, um cedente, que é o credor de uma dívida, cede essa dívida para o cessionário, que será o novo credor dessa obrigação. Importante salientar que na cessão de crédito não se necessita do consentimento do devedor para realizar essa cessão de crédito a priori, de forma legal. No entanto, como é da praxe contratual, se duas partes na mesma hierarquia decidirem em um contrato devidamente formalizado que para a cessão de crédito deverá ter anuência do devedor, assim será, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, né? A pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes, correto? Mas a priori não necessita do consentimento do devedor para que haja a possibilidade de cessão de crédito. Entendido? Entendido até aqui? O único cuidado que deve ser tido nessa transação é que seja informado o devedor quem será o novo credor e que seja possivelmente formalizado por meio escrito, para evitar futuras brigas, discussões a respeito da certa ali, da evidente cessão desse crédito, né? Não vai ficar discutindo a justiça, houve ou não houve a cessão. Então, sempre recomendo que em questões de contrato sempre seja feito por meio escrito, que se torna mais seguro juridicamente falando. Desta feita, quando o credor
ele cede os direitos creditórios provenientes de um contrato ou de outra obrigação, outro vínculo jurídico que ele tenha com um devedor, o cessionário passa a integrar essa relação jurídica e o cedente, que é aquele que cedeu o seu crédito, sai dessa relação, existindo tão somente o cessionário e o devedor original. Vamos a um exemplo para melhor compreensão. Ana possui um crédito de R$1.000 contra João. Então, a Ana é a credora de João. João é o devedor da Ana. A Ana decide, por livre e espontânea vontade, de acordo com o outro credor, ceder esse crédito, por exemplo, a Carlos. Então, a Ana é a credora originária, que é a cedente, está transmitindo essa obrigação para Carlos, que é o cessionário, a novo integrante, novo sujeito dessa relação jurídica. Após a cessão, Carlos, ele passa a ser o credor de Ana. Desculpem, no credor de João, que era o devedor principal na obrigação originária, certo? Nesse caso, Ana tão somente necessitaria informar João a respeito dessa transferência desse crédito, mas não necessitando do seu aval, do seu consentimento, certo? Essa é a primeira forma de transmissão das obrigações, que é a cessão de um crédito pelo cedente, que é o credor originário, para um outro credor que fará substituição e que é denominado como cessionário. Outra modalidade de transmissão das obrigações é a assunção da dívida, que está prevista no artigo 299 e seguintes do Código Civil, que, repito, recomendo que se faça a leitura desses dispositivos para melhor compreendimento da matéria e detalhamento da mesma. No caso da assunção da dívida, ocorre quando um novo devedor, olha, aqui a gente está mudando o sujeito. Antes, na seção de crédito, nós estávamos falando do credor. Na assunção de dívida, nós vamos falar do devedor, certo? Na assunção de dívida, um terceiro assume a posição do devedor originário e se obriga ao pagamento daquela dívida perante um credor, certo? Diferentemente do caso de cessão de crédito, que não necessita do consentimento do devedor, na assunção da dívida, que é a troca do devedor, necessita da concordância do credor, certo? Por que eu faço essa pergunta para você? Você consegue imaginar o porquê um credor deve aceitar a substituição de um devedor em um vínculo jurídico, por exemplo, de um empréstimo? Por exemplo, eu fiz um contrato de empréstimo com você, você está me devendo, e eu sei que você tem bens em seu nome que possa saldar essa dívida em eventual inadimplemento, certo? Eu tenho uma proteção, eu tenho uma guarida, e você vem e fala, não, eu vou trocar, eu vou colocar outra pessoa nessa obrigação, que é a sua mãe, só que ela não tem nada no nome, não tem renda, não tem bens, não tem fonte de renda. Se você entende que o credor vai ficar desamparado perante a obrigação originária, então, para que haja assunção da dívida, é necessário que haja o consentimento do credor para poder fazer essa troca, certo? Existem duas modalidades de assunção de dívida, que é a expromissão, palavrinha bonita, né? E a delegação. Vamos lá. A expromissão ocorre sem intervenção do devedor original, quando há um acordo direto entre o novo devedor e o credor. E a delegação ocorre quando o devedor originário ele passa para um novo devedor, é claro, com o consentimento do credor, que é o que nós estávamos falando anteriormente, que é a delegação.
É a forma principal de assunção de dívida, certo? Vamos lá. Vocês percebem agora esse ponto, que é as distinções entre as transmissões das obrigações, certo? Ela pode parecer complexa, né, no primeiro momento, mas observando os seus pontos, as suas nuances, vocês percebem que ela é muito simples, né, e que uma anda ao lado de outra. Em um primeiro momento, enquanto a cessão de crédito há a substituição do credor, na assunção de dívida há a substituição do devedor. Enquanto na cessão de crédito existe a ausência de necessidade de consentimento do devedor, na assunção de dívida necessita do consentimento do credor. Essas obrigações, elas estão presentes no dia a dia, né, de todos nós, e podem se apresentarem em diversas ocasiões. Muitas das vezes elas ocorrem em contratos, certo? Contratos de empréstimo, contratos de prestação de serviços, em que há uma obrigação normalmente ali financeira, certo? Então vocês entenderam? Eu quero saber se vocês conseguiram diferenciar as duas modalidades de transmissão das obrigações: a cessão de crédito, prevista nos artigos 286 e seguintes do Código Civil, e a assunção da dívida, que está prevista no artigo 299 e seguintes do Código Civil. Certo? É importante, mais uma vez, repito, que vocês leiam estes artigos para melhor detalhamento da matéria, e tem muitas informações importantes ali, certo? Então ficamos por aqui nessa aula e te vejo na próxima, hein?